difícil, né, a cena. Difícil a cena. A gente costumava ver o chão, né? E hoje a gente vê a água, basicamente, né? A união faz a força, vamos recuperar tudo de novo. É muito impactante, é muito desesperador. Mas a gente vai conseguir, vai sim. A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. A gente não tinha ideia que a água poderia passar de 50 centímetros. Tinha a notícia de que entraria água, né? Que a gente imaginou assim que seria sei lá, 1 centímetro de água na pior das hipóteses. Passaria um rodo e na segunda-feira estaria limpo. Só que virei à noite da sexta para sábado acompanhando as câmeras e no momento que as câmeras desligaram, eu percebi que era mais grave do que a gente estava prevendo. Eu estava no dia da enchente, na verdade eu estava na Europa, eu estava num evento em Malta, me pegou totalmente de surpresa, eu não consegui nem processar direito, ainda tinha todo o fuso horário de diferença, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, não tinha nem noção do tamanho do problema. E a primeira coisa que eu tinha que fazer, no caso, era voltar para os Estados Unidos. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu percebi que, já naquele segundo ou terceiro dia da enchente, eu imaginei que eu poderia pegar o avião naquela semana mesmo e estar indo para ir para o Brasil. Só que aí a gente percebeu que não parava de subir, não parava de subir. Eu estava ouvindo a Gaúcha de manhã e ouvi que eles iam desocupar o Pepsi on Stage, que fica a poucos metros aqui da empresa, que estava servindo de abrigo para o pessoal das ilhas que já tinha sido evacuado. Porque a enchente já tinha chegado lá. A primeira pessoa que me avisou que a gente teria problema foi minha mãe, na verdade. E eu me lembro que ela foi a primeira pessoa, olha só, vai chover, vai ser feio, ninguém sabe a extensão do problema, mas não tem salvação, vai ser um problema sério, provavelmente o pior que a gente já viu. E quando ela falou isso, eu fiquei preocupado, né? E daí eu comecei a interagir um pouco, né? Falei com o Anderson, né? Porque é o meu contato principal com o Fueltec Brasil. Falei com o resto do pessoal aí, como é que estão as coisas. Mas eu não lembro o exato momento que eu descobri que realmente estava inundando aqui, né? A empresa, a sede, né? Porque eu, particularmente, eu não achava que ia ser do naipe do que foi. E eu, na minha cabeça, era tipo, vai, sei lá, 1 palmo ou 2 de água na rua, sabe? Tipo, que já é um absurdo, né? Que já não era para acontecer. Eu nunca imaginei que ia ter 2,5 metros de água na frente da empresa aqui, sabe? Nunca imaginei isso. A princípio seria uma coisa normal, uma chuva, uma tempestade, já tinha acontecido outras vezes no ano. Por causa da pandemia a gente aprendeu a trabalhar em remoto, né? Então a princípio tudo certo. E aí quando a gente recebe fotos e vídeos de que a água está tão alta assim, no início não tem noção, porque ok, muitas vezes sobe a água, mas cara, não tem a noção, não sei, não tinha noção de que seria tão grave assim. As imagens da água subindo pelo esgoto mesmo, né? No estacionamento ali, né? E numa velocidade muito rápida, né? Não dava para acreditar no que estava acontecendo de fato e conforme toda a proporção que foi tomando. Então eu diria que essas cenas da água subindo no sábado foi extremamente impactante. Acho que uma segunda cena foi quando vocês vieram aqui primeiro, né? Então aquelas imagens iniciais de como estava aqui que a gente assistiu de casa, né? Também foi muito duro, né? Ver um cenário de guerra, de fato, né? Tudo debaixo d'água, enfim, algo que, né, a gente não tinha imaginado nem no pior pesadelo.
Eu moro aqui em Barra do Ribeiro, que é uma cidade também costeira, faz litoral com o Lago Guaíba, né? Só que eu estou na outra margem do rio de Porto Alegre. Então eu enxergo Porto Alegre daqui. E a cidade aqui também tem o Arroio Ribeiro, que é a que dá o nome, Barra do Ribeiro, que é bem próximo onde eu vivo aqui. Então assim, eu convivo com enchentes desde criança, né? Mas não do jeito que foi essa última. E os dias que antecederam a enchente, tinha chovido muito e tanto o Arroio quanto o Rio Guaíba aqui, o comportamento deles era bem diferente do que a gente está acostumado, né? De ver, enxergar todo dia, a gente acompanha, sabe quando ele sobe, sabe quando ele desce, devido aos ventos, chuva, então assim, viu que estava completamente fora do normal. Foi aí que eu tomei a decisão de ligar para o Léo. Disse, Léo, sei que tu tá longe do rio e tudo aí, mas pelo que eu tô vendo aqui, vai vir muita água e era bom se precaver alguma coisa na Fueltec aí, de levantar o que tu pode, tira os carros daí. Acho que no primeiro momento assim, ele nem acreditou que eu tava falando para ele, né? Nós compramos um monte de pallets, alugamos empilhadeira e subimos todo o estoque praticamente uns 50 centímetros do chão, né? Então eram pilhas assim, chegavam a 3 metros de altura, um pouco mais. E a gente imaginou que a gente estava resguardado ali, né? Então, boa parte das saídas da empresa já não dava para sair pela Severo Dúlios, então a gente tinha uma única rota de fuga, digamos assim, mas a água não parecia estar próxima aqui, a gente liberou a maioria dos funcionários, ficou eu e mais alguns, assim, né? Acho que meia dúzia de pessoas, fazendo essa movimentação do estoque. E quando bateu meio que o limite, assim, que a gente teria que evacuar por risco, a gente saiu da empresa, mas a princípio tudo certo. Tínhamos subido para o segundo andar itens leves, assim, como berços, caixas, manuais, coisas que poderiam danificar com a água. E aí, coincidentemente, uma semana de enchente, eu tinha um evento programado na Flórida, de jet ski, uma corrida importante. E eu não queria ir, não estava em condições assim de enfrentar aquele evento, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia precisar trabalhar muito, que a gente ia precisar compensar muito todo aquilo que já dava para perceber o tamanho do prejuízo. E aí, na verdade, eu acabei mudando a minha visão, em vez de eu ficar em casa e lendo notícia ruim, não tendo como chegar em Porto Alegre, não podendo ajudar também, eu decidi fazer o contrário, eu decidi ir para o evento na Flórida, decidi fazer o meu melhor para digamos assim, para a recuperação da empresa, e aquilo ali era o que eu podia fazer naquele momento, sabe? Então, eu diria que a decisão mais difícil foi não ir para o Brasil. A gente estava com quase todo o nosso processo de produção preso na água, né? Então, eu não tinha certeza de qual que era o problema, mas uma coisa eu tinha certeza. Tinha que vir para cá e fazer alguma coisa. O que a gente ia fazer não tinha certeza. O Luiz e eu, nós conversávamos diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, trocando informações sobre o que a gente estava vendo, as nossas percepções, as nossas previsões. E algo que era muito latente em nós dois era aquele sentimento de saber que era muito difícil para nós aceitar que nada dava para ser feito. Então nós vamos assistir a enchente atingir a empresa, a gente vai esperar a água baixar e depois a gente vai ver o que a gente pode fazer. E esse sentimento de ambos de querer fazer algo era muito forte e nos deixava muito com uma certa indignação. O que a gente pode fazer daqui enquanto isso tudo acontece? E em determinado dia o Luiz levantou a ideia, por que a gente não vai? Aí eu disse, cara, na hora eu já disse para ele, pode contar comigo. O meu objetivo, que eu deixei claro para eles, era o seguinte, ó, eu quero garantir que a gente vai fazer alguma coisa. Eu não sei se vai dar. Lá dos Estados Unidos eu não tinha uma ideia. Mas eu não quero, daqui a um mês, pensar, eu devia ter feito tal coisa. A pior coisa é o arrependimento de não agir. A gente, através de um grupo de WhatsApp, né, a gente
estava acompanhando pelas câmeras, então o Anderson e o Leonardo tinham, enquanto a gente tinha energia elétrica, a gente recebia as atualizações do nível da água subindo, né? Tinha as câmeras na volta da empresa, então a água estava entrando no pátio, estava subindo, até que as câmeras desligaram. E aí eu me lembro que a última atualização foi que a gente viu pelas notícias, assim, né? Que o bairro tinha subido. E aí quando a gente descobriu que realmente estava alta a água foi quando o Leonardo veio de barquinho, né? Pra cá. E aí ele fez fotos e vídeos do telhado, enfim, aí ali que o negócio... Ali que caiu a ficha, assim, quer dizer, caiu a ficha entre aspas, né, porque não caiu até hoje, né, mas ali que se percebeu que foi feio o negócio. Ainda lembro, o Anderson estava nos Estados Unidos, ele olhando as câmeras, eu olhando as câmeras, grupo de gestores, todo mundo falando, e a gente começou a ver a água se movendo, assim, ela vinha crescendo na rua interna aqui, né, onde a gente deixa os carros na frente da recepção. A gente viu a movimentação do porteiro, ele também começou a nos avisar e a gente monitorando. Foi aí que eu peguei uma caminhonete, peguei sacos de areia, eu e mais 3 vizinhos, diversas ruas interditadas, foi muito difícil chegar aqui, a gente quase não conseguiu. Tinha um colaborador que tinha ficado no IBS, aqui no lado da empresa, para auxiliar caso tivesse necessidade. Ele veio junto e a gente colocou esses sacos de areia, a gente colocou fita na porta, achando que poderia resolver alguma coisa, mas ainda com aquela ideia de que a água não passaria muito dali, né? Então a água estava mais ou menos uns 20, 30 centímetros, digamos, acima do tornozelo, um pouco mais, e ali a gente fez alguma movimentação, entramos na produção, a gente tirou tudo que estava em carrinho, placas sendo produzidas, e isso acabou que salvou muito material, mas a gente não sabia, vários outros materiais, computadores, a gente tirava da parte de baixo, fontes, e colocava em cima da mesa, equipamentos, uma série de equipamentos a gente colocou em cima das mesas, das bancadas, que deveria ter ali em torno de 1 metro e pouco, né? E saímos também com a água já no nível, assim, em cima da roda da caminhonete, quase pegando o escapamento, e a gente poderia não conseguir sair daqui, né? Então a gente saiu no sábado à tarde, com a água já num nível relativamente alto, mas eu ainda estava meio tranquilo com o movimento que nós tínhamos feito na sexta-feira, achando que ia segurar bem, né, a elevação que nós tínhamos feito. A gente imaginou assim que seria sei lá, 1 centímetro de água, na pior das hipóteses, que passaria um rodo e na segunda-feira estaria limpo. Só que virei à noite da sexta para sábado acompanhando as câmeras, e no momento que as câmeras desligaram, eu percebi que era mais grave do que a gente estava prevendo. Eu perdi acesso, eu não sabia quanto a água estava subindo, eu só sabia que ela estava subindo muito rápido. E aí, por imagens dos arredores, dos outros locais, assim, a gente percebeu que realmente tinha entrado água dentro, e percebi que no que tinha sido feito para subir as matérias, os equipamentos não era suficiente. Então ali eu percebi que eu fiquei muito na dúvida, assim, se a gente ia conseguir sair. Eu fiquei muito na dúvida, assim, qual seria realmente o fim, se aquilo ali seria o fim da empresa, se aquilo ali seria o fim, sei lá, porque passa 1000 coisas na cabeça, né? Tu não sabe se a gente vai se recuperar, se o quão grave ia ficar. Isso que ainda não tinha a imaginação que fosse ficar por 30 dias inundado. Eu só estava imaginando que em 3 dias vai baixar, 3 dias vai baixar. Eu estava a qualquer momento preparando para comprar passagem e não baixava, mas aquele sábado foi fatídico. A gente não tinha ideia de que a água ia demorar para baixar. Nas outras regiões, pegar ali Lajeado, enfim, Vale do Taquari, a água ela veio rápido e no dia seguinte ela foi embora, ela passou por lá. E nós imaginávamos que aqui seria igual, então segunda-feira a gente já está aqui dentro passando um rodo e tudo certo, vida que segue. E a água não baixava. Na segunda, na terça, o que está acontecendo, como que vai, por quê, as bombas, até entender todo o cenário. A gente ainda estava aguardando que a água baixasse um pouco para a gente poder chegar aqui, né? E como não aconteceu, na quarta-feira a gente já deixou tudo pronto, esquematizado, para na quinta, mesmo com a água no nível que estava. No muro ela estava a 2,30, né? A empresa é um pouquinho elevada, estava 1,90 m, 1,80 m aproximadamente aqui dentro. Tá, te ligo.
Eu peguei e lá nos Estados Unidos não estava acontecendo nada disso, né? Fui em lojas normais de ferramenta e coisa do tipo e comprei 2 geradores, comprei tudo duplo. Comprei geradores, ferramenta, alguma coisa de mergulho básica, que eu já tinha também, porque eu gosto de mergulhar. Então eu já trouxe algumas coisas assim, daí roupa de neoprene, peguei com um amigo meu, o Wendel, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina. Então eu cheguei aqui com mais 5, 6 roupas de neoprene pra galera que tava frio, né? E eu vim com 2 pacotes. E interessante, eu e o Thomas, a gente pegou voos diferentes, porque eu falei para ele, cara, a gente não pode perder um voo, porque se perder, a nossa janela some. A gente tinha uma janela de alguns dias, 2 dias mais ou menos. Aí ele levou uma mala com tudo e eu levei outra mala com tudo. Eu saí de Atlanta direto para, não lembro, acho que São Paulo. Ele saiu de Atlanta para Nova York, de Nova York para outro lugar. Então a gente fez voos completamente diferentes. Se um dos dois perdesse a mala, porque é despachada, né? Ou perdesse o voo, o outro chegava. 00:30 chegou as passagens e no sábado às 10 da manhã eu saí de casa. Então foi tudo muito rápido, né? A gente não queria perder um dia a mais esperando a enchente subir, a água subir na empresa, sem poder fazer alguma coisa prática para ajudar a empresa. Era um ambiente muito difícil de lidar emocionalmente, porque tinha um misto de risco de vida, doenças, pânico, insegurança e outras coisas. E uma coisa que me chamou, uma atitude que me chamou muita atenção foi a do Luiz e do Fernando Thomas, de decidirem assim pegar o avião e ir para o Brasil, porque no momento aquilo não me era, eu não tinha entendido aquilo, até que o Luiz decidiu, digamos assim, quase por conta assim fazer isso aí. Aí a gente chegou direto a Santa Catarina, né? Obviamente Porto Alegre não tinha aeroporto funcional, né? Tava embaixo d'água. E o Marco Salles, né, que é um cliente, amigão nosso de longa data, assim, eu interagia com ele antes de eu me mudar para os Estados Unidos, né, e ele sempre ficou próximo da Feltec. Ele foi um dos primeiros a levantar o braço, cara, o que vocês precisam? Ele falou com o Anderson, né, e quando eu falei com o Anderson, tô chegando tal dia, não sei o que, tô vendo como é que eu vou chegar em Porto Alegre, ele já se ofereceu, emprestou um carro. Ele nos buscou no aeroporto, né, eu e o Thomas, a gente chegou no horário próximo. A gente foi na casa dele e ele sabia que o ambiente estava pesado, né? Eu me lembro que ele estava tentando nos ajudar ao máximo, assim, querem comer, querem dar uma acalmada, mas, cara, a gente estava na pilha, né? Então, a gente só pegou o carro, ele entregou assim, ó, tanque cheio, tudo pronto, só vai, sabe? Muito assim, ó, que não tem palavras para essas pessoas que ajudaram, né? E no nosso caminho para Porto Alegre, a gente pegou uma tempestade gigantesca, aquelas que eu tenho que reduziu a velocidade do carro porque era muita chuva. Então, era quase uma cena de filme. Nós sabendo que a gente estava indo para o caos, já depois de Florianópolis, naquela chuva. Então, durante todo esse período, eu senti medo. Senti medo porque, com um objetivo nobre, mas muitos conhecidos, familiares, eles assustavam. Do tipo, cara, tu vai lá para o meio do caos, lá não tem água. Aquela água da enchente é contaminada. Tu vai ficar doente, tu pode não voltar. Então, a gente realmente não sabia, eu e o Luiz, o que a gente estava encontrando lá, o que a gente ia encontrar lá. Como eu falei, foi um passo depois do outro. Como a gente vai para a empresa? Não sei. Só sei que a gente vai estar lá. Como a gente vai entrar na empresa? Não sei. Só sei que a gente vai estar lá e a gente vai dar um jeito. Como a gente vai resgatar os produtos dentro da empresa, sendo que não tem como circular livremente dentro da empresa? Não sei, mas a gente vai estar lá e a gente vai encontrar uma forma. A gente se encontrou no Bourbon ali da CIS e fomos a pé pro viaduto e daí foi o choque, né? Não tinha visto ainda, né? Do viaduto ali da CIS em diante era um rio, cara. Então toda aquela região ali que tinha um monte de loja, tem concessionária, tudo, cara, era tudo rio. A gente literalmente estava andando de jet ski e barco dentro de Porto Alegre, cara. Surreal, não tem outra palavra a não ser surreal, né? Fomos de barco, passamos pelo Laçador, né, um dos símbolos, né, de Porto Alegre, o aeroporto, cara, cena nem de filme, eu vou te dizer. Tinha um avião que a água quase encostava na barriga do avião de tão alto no aeroporto. Acho que nunca ninguém imaginou fazer uma cena de filme onde o aeroporto é alagado. A gente teve que subir por uma escada por fora, subir telhado, pular, quebrar janela de vidro para conseguir acessar a empresa. E ali, sim, a gente se deparou com um estoque onde 100% estava submerso.
todas aquelas pilhas e pilhas e pilhas de caixas que nós havíamos feito, elas estavam boiando. Veio a insegurança, né? E agora a água subiu e tudo mais, né? E aí veio o Anderson, né? Trouxe o relato, acho que foi até um pouquinho depois, mas que ele falou assim, cara, eu não sei o estado que tá ou o que aconteceu, como que a gente vai sair dessa, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, né? E até então a gente tinha uma aflição muito grande, porque são vidas, né, que trabalham aqui, pessoas, famílias sustentadas pela empresa, né? E a ansiedade, né, de saber e agora o que vai ser da gente, né? Então, quando o Anderson trouxe essa fala de que eu não sei como, mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, cara, aquilo me tranquilizou e aquilo foi um start para mim. Bola para frente, vamos para cima e vamos fazer o que precisa ser feito, né? Eu acho que uns 10 ou 12 dias depois de início da enchente eu consegui ir para o Brasil, né? Tive que ir por Florianópolis, peguei um carro em Florianópolis e fui até lá, e aí no momento que eu fui chegando, a gente se encontrava num supermercado, assim, num estacionamento do supermercado, que era acho que uns 3 quilômetros da distância ali, porque estava tudo inundado, e pegava um barco. Entrar naquele barco, assim, com uma roupa de borracha, assim, e navegando, e aquele suspense, aquele silêncio, tudo desligado, alguns carros boiando, enxergar tudo destruído, assim, aquilo nunca mais vai sair da minha cabeça. Assim, é uma coisa assim que 3, 4 metros de água em alguns locais, assim, que passava pela copa das árvores. E assim, imaginava a destruição e assim, era algo, sei lá, um apocalipse, assim, uma imagem do apocalipse. Aquilo nunca vai me sair da cabeça, sabe? A construção dessa nova sede é uma das minhas maiores realizações profissionais, pela magnitude, pelo trabalho que exigiu, pela dedicação que eu e o time a gente teve em entregar aquele resultado. O meu medo era como eu reagiria ao ver a enchente tomando os nossos equipamentos, a nossa instalação física. E sim, no momento que a gente chegou lá, desde a entrada do portão até entrar dentro da empresa e ver que estava tudo alagado, foi bastante chocante. Ainda tenho muito claro na minha memória todas aquelas primeiras imagens, aquele primeiro impacto que eu tive. E uma vez aqui dentro tá, o que a gente tem que fazer, vamos fazer o que precisa ser feito, né? O planejamento não era completo, o planejamento parou ali, né? Temos que ir na empresa e daí chegando lá a gente define o que a gente pode fazer. O meu perfil, ele não é de olhar para trás, ver o passado, o que aconteceu e lamentar. É olhar, cara, daqui para frente, o fato aconteceu, como que a gente resolve? Então foi isso, eu bati o olho, vi assim, cara, ferrou. É muito, muito, muito pior do que eu imaginava, vai dar muito mais trabalho, mas a gente vai sair dessa, a gente não tem outra opção. É o único plano A, tu tem que focar e resolver.
E a minha ideia, o que passava na mente é agora, cara, como fazer para resolver? O Luiz, ele tem um histórico, inclusive, de ter ficado no exército, quartel, enfim, e ele tem essa veia, essas habilidades, né? Então a gente brinca que ele botou a peruca do Rambo e veio, literalmente. Nós abrimos a empresa, começamos a retirar, a gente entrava de barco para dentro do estoque, ia colocando tudo que dava de produtos de mais valor agregados, eletrônicos, linha Power FT, FT 600, 450, Nano, todos esses itens eles estavam boiando, tinha alguns que estavam no fundo, outros na prateleira também encharcados, e a gente ia colocando em cima do barco, saía por fora da empresa, entrava pela recepção na escada, trazia para o segundo andar, e ali a gente começou a abrir os módulos, tentar entender. No dia seguinte, nós já tínhamos quase como uma força-tarefa, ali, grupos organizados no WhatsApp com os gestores, criando tarefas. O que a gente vai fazer com as pessoas que estão em casa? E isso já tinha passado a parte do resgate das pessoas, de saber que todo mundo estava bem. A gente se envolveu em resgate de colaboradores, de conseguir barco, ajuda e garantir que todos estavam bem, né? Então, passado esse fato, vieram as vaquinhas, uma que eu fiz no Brasil, o Anderson fez nos Estados Unidos, a gente ajudou 54 famílias, né, eram 14 colaboradores afetados diretamente e parentes de colaboradores, né, esses parentes que foram afetados também. Então isso foi muito bacana. Depois de garantir isso, a gente veio para a missão resgate da empresa. Aí quando a gente chegou aqui, eu lembro que o pessoal ficou meio assim, cara, agora é a hora, né? Fui o primeiro a entrar na água. Ninguém tinha entrado na água até então, né? Peguei, pulei na água, cara, que água gelada, né? Não dá pé. Fui me agarrando nas grades e falei com eles, a primeira coisa que tem que fazer, eu tenho que abrir aquele portão. Porque estava um cheiro assim, ó, insuportável. Aí todo mundo começou a abrir as janelas da parte de cima da empresa, eu fui lá no portão. Cara, o que eu apanhei para abrir o portão tinha cadeado, tinha trava lá embaixo, que meter a cabeça dentro da água. Que coisa mais horrível, cara. Mas é o seguinte, abri um portão, entendeu? Foi uma luta, eu quase chorei de felicidade, porque eu demorei 20 minutos para abrir um portão que era em 10 segundos se fosse no seco, né? Mas consegui abrir o portão entrou água dentro da estrutura, eu não consegui abrir. Tinha que me pendurar no portão e ficar esperando a água meio sair e ele vinha abrindo. Mas então, de novo, não desisti. Eu podia ter chegado no portão e dito, cara, eu não consigo, né? Pensei, vou te dizer. Cheguei no portão, não sei se eu consigo, mas, cara, eu tô aqui, tá? Já foi difícil chegar aqui, não sei se alguém mais vai vir. Então é melhor eu fazer e vamos pra frente, né? Engole seco ali, pau na moleira, né? Eu diria que a empatia foi talvez o que mais me surpreendeu. E talvez assim a gente não perceba quando alguém está passando por algo difícil, não importa o quão grave é, porque para cada pessoa tem uma proporção, mas me chamou muito a atenção assim a quantidade incrível de empatia que o Brasil inteiro, o mundo inteiro até, né? Porque aqui nos Estados Unidos mesmo a gente teve muitas pessoas muito preocupadas, querendo ajudar de diversas maneiras. Então a empatia foi mundial, assim, para ajudar com as pessoas. E aí tu percebe, assim, que, de certa maneira, catástrofes, sejam naturais ou não, acidentes, assim, eles acontecem, às vezes, em todos os lugares, né? Hoje em dia, por exemplo, enchentes ou incêndios ou outros tipos de catástrofes, assim, aconteceram em muitos lugares e muitas pessoas perderam tudo ou passaram por isso. E para quem está passando por aquilo é muito importante, assim, sentir a empatia dos outros, sabe? E às vezes a gente, quando está de fora, assim, é difícil perceber um pouco a dificuldade daquela situação. E eu diria assim que sentir a empatia das pessoas foi muito importante para poder, inclusive, saber que a gente tinha gente querendo ajudar e fazer e que a gente saísse daquela, sabe? Eu faço parte de uma igreja e nós, como igreja, a gente já começou a se mobilizar para comprar barco, né, para poder entrar e retirar as pessoas. Então eu fui para as redes sociais ali pesquisar barco, para sites pesquisar barco, e era uma loucura, era difícil até de tu encontrar um barco para comprar, né? Então consegui o contato de um senhor lá de Osório, né, que tinha o barco para vender,
Ele estava na Matias um dia antes, né, resgatando as pessoas, no sábado, né, na noite do sábado. Ele estava resgatando as pessoas e aí foi assaltado, né, o colega dele foi assaltado e ele estava junto ali. Então, como ele não era dali, ele resolveu juntar o barco dele e as coisas dele e ir embora. E aí ele disse, não, estou vendendo o barco, eu fui só para ajudar. E aí, então, fiz contato com ele e a gente conseguiu comprar o barco dele, né. E aí a gente começou a entrar, né, na água para salvar as pessoas. Muita gente, um amigão meu, Galardão, ele passou todos os dias da enchente até terminar, até depois da enchente, ajudando quem ele podia. Ele saía de manhã de casa para ajudar as pessoas. E ele perguntava pra gente, cara, tu precisa de comida, tu precisa de água, eu dou um jeito. Ele nos encontrava de manhã, porque todo dia a gente saía de manhã ali do Brumão da Cisa. De manhã cedo ele tava lá com fardo de água, com isso, que aquilo, porque, cara, tava difícil de achar. Tava difícil de achar água, tava difícil. Ele, ó, consegui água com vocês, ó, pra vocês não ficarem, ó, consegui um rádio aqui da polícia, se tu tiver um problema dá pra acionar direto eles, porque o telefone não pega, né? Então, teve pessoas que nem ele, que passaram o dia inteiro ajudando pessoas, e a maioria ele nem conhecia, cara. De Leon veio dos Estados Unidos, quando ele chegou aqui eu já me coloquei à disposição, falei, Luiz, tô à disposição, o que tu precisar. Aí ele também não sabia muito, fez aqui as primeiras vindas, e aí eu falei, meu, vocês estão indo e preciso de quê? E ele também não sabia dizer. Aí o que eu montei assim de primeira? Eu montei um kit. Falei, vocês estão indo, estão ficando o dia todo lá para tentar resgatar o que dá. Cara, vocês têm água, vocês têm comida, vocês têm gasolina, vocês têm gerador, vocês têm fio, vocês têm lâmpada. Tinha uma coisa que falava para mim assim, cara, foca lá, dá uma ajudada nos guri, porque é amizade, meu. Amizade é isso, entendeu? Eu posso ficar 1 ano, 2 anos sem falar com os guri daqui, mas quando precisa, amigo é pra isso, cara. Amigo não é pra ficar puxando o saco o tempo todo, mas quando realmente precisa, o cara tem que estar ali, porque amigo é assim, na hora ruim, tu vê realmente quem tá contigo. Esse movimento, né, e acho que é uma característica muito nossa, né, de, tá, o que precisa ser feito, vamos fazer, né, vamos encarar. Eu acho que isso foi trazendo uma força que, de novo, né, até por não ter a dimensão do problema e do que ia acontecer, a gente não tinha ideia da força que a gente ia precisar, né, então acho que conseguir ter força para encarar e agir, fosse resgatando, fosse limpando, fosse providenciando comida, né, deslocamento, espaço, né, acompanhando as pessoas, né, esse foi um cuidado que a gente teve também. Então, quem dos nossos foram diretamente impactados e como que a gente vai cuidar das pessoas nesse momento, né, eu acho que foram, de novo, força e uma clareza do que tinha que ser feito, que não tem uma explicação racional, sabe? Eu acho que muito movido por uma força, né? Eu acho que a Feutec tem muito disso, né? Do problema tá ali instalado, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não tinha tempo para uma tristeza ou para uma passividade, não, era um momento que não cabia isso. Quando a gente estava vivendo aquilo ali, a gente só sabia que precisava fazer, né? A gente só sabia que tinha que ir e ajudar o máximo de pessoas possível, dar o nosso máximo ali também, né? Ficando sem comer. Eu não sei como a gente conseguiu, né, tirar tanta energia também, porque era comendo mal, era dormindo pouco, um sono, né, naquela altura do campeonato. Eu deitava na cama, literalmente parecia que eu estava deitado num colchão inflável em cima da água, né? Quando eu lembro que eu deitava, fechava o olho e minha cabeça ficava assim, ó. O que mais me marcou, que é até difícil para mim falar, foi quando eu resgatei eu não vou conseguir falar. Foi quando a gente resgatou uma família. E nessa família tinha um casal, né, de crianças, uma menininha de 5 anos
e um bebê de 6 meses. E a menininha estava com a camisa do Grêmio, né, uma camisa rosa, igual a camisa que a minha filha tem, né? Então eu tinha acabado de deixar minha filha em casa, e naqueles dias a gente saía muito cedo e voltava muito tarde, né? Não tinha hora para voltar. Então a parte que mais me marcou, assim, onde eu senti o baque mesmo, foi nesse momento que que a gente pegou literalmente no colo aquela família, né, aquelas crianças, e a menininha estava, né, com a camisa igual à camisa da minha filha, né, e a minha esposa estava grávida também na época, de um menino, né? Então aquela parte ali foi bem difícil para mim, assim, né? Bem difícil. Essa escada ali, né, que dá acesso à produção, era um dos lugares mais... Ela era uma escada que ela era muito grande, né, e ela dá a volta, né, e ela ia direto para a produção, e a produção é uma das áreas mais baixas do prédio, então ali era muito alagado. Então teve mais de um momento que eu descia ali sozinho, ou para procurar alguém para garantir que tá tudo certo, ou para começar a olhar outras coisas, e cara, ia descendo a escada, na primeira esquina, na primeira curva, já era na água, né? E tu ia descendo até a água, até o pescoço, né? E era um silêncio mórbido, né? E tu ouvia aquele barulho de água pingando, de uma água se mexendo, algum equipamento se mexendo na água, né? E, cara, era assim, ó, filme de terror. Eu tava com equipamento com roupa de mergulho de mar aberto, né, que ela é bem grossa, né, para não ficar com frio, porque muito fácil ter hipotermia, a água tava bem gelada. Colete salva-vidas, né, porque é a mesma coisa, às vezes o cara tem um mal súbito, o cara bate alguma coisa, cai na água, se engancha, não recupera, ninguém acha. A água era preta, cara. Tu botava a mão na água, 10 centímetros, não enxerga mais nada. Se alguém mergulha, tu não te encontra mais, esquece, né. Então, tentando ser o mais seguro possível, né, a gente sempre tentava andar em mais de um, né? O pessoal trouxe rádio, eu trouxe lanterna e rádio dos Estados Unidos, então tinha rádio espalhado pela empresa, o pessoal podia se comunicar em tempo real. Se alguém entrava na água sozinho, ficava alguém fora da água cuidando, com uma lanterna, cuidando. Então, tipo assim, eu não teria criatividade de montar um cenário daquele, cara. Tipo assim, eu nunca imaginei que ia passar por um negócio desse, assim, sabe? E o cheiro ruim mesmo, assim, né? Tu não sabia se era cheiro de um animal morto, era cheiro de esgoto, não faz ideia, né? Um cheiro muito ruim, né? E eram seções da empresa, né? Alguns pontos não eram tão ruins, mas alguns não dava para ficar lá dentro. E a água, sei lá, 1,30 m, 1,50 m, com todos aqueles produtos que a gente produziu dentro da água, matéria-prima, equipamentos, aquilo tudo foi muito chocante ver aquela imagem ampla que para mim desenha muito o que aconteceu, né? Então, o trabalho de muita gente, o recurso da empresa, e não teve como não vir na minha mente que muitas famílias, centenas de famílias dependem da Fueltech para sobreviver, né? Então, a empresa foi realmente grandemente afetada por aquilo e aquela imagem traduz isso para mim. O cenário era muito pior do que eu imaginava, porque as coisas, o estoque estava, né, o nosso estoque que estava totalmente boiando e até o cheiro, né, cheirava mal. Então foi muito triste, assim, né? A primeira chegada foi muito triste, né? E logo após esse sentimento de tristeza foi colocar a mão na massa, né?
eu lembro, assim, algo que me marcou bastante até. Estava com o Fernando Thomas, né? A gente entrou de barco literalmente no estoque da expedição, né? Embaixo dos porta-pallets. E a gente encheu o barco de módulos, né? Encheu literalmente o barco de módulos, né? E eram módulos secos, assim, né? Até que tinham ficado para cima, assim, né? Nos andares mais altos. E a gente estava saindo do estoque com aquele barco cheio, né? Não tinha onde pisar dentro do barco, era uma montanha de produtos. E eu lembro que eu falei pro Fernando, né? Fernando, como que a gente vai explicar esse momento para alguém depois? O que me marcou muito também foi o pessoal pegando junto, né? Os funcionários, assim, já na segunda-feira. Então a gente fez essa força-tarefa, vieram diversos colaboradores junto para entrar na água e a gente com todas as roupas, os EPIs, tudo que deu. Então por mais que eu tivesse ali dentro da água para entender a situação e para estar junto, com a água no pescoço quase, eu olhava para o lado e tinha um colaborador junto, entendeu? Então isso, querendo ou não, dava uma força de continuar. E eu estando à frente, eu não podia desistir, né? Não podia me entregar, fraquejar e o pessoal veio junto. Então nós criamos grupos de operação que vinham para a unidade aqui em Porto Alegre, fazer essa triagem inicial, abrir módulos, deixar escorrer a água para ver o que nós íamos fazer, né? A grande maioria desses produtos depois acabou que a gente teve que jogar tudo fora. Menos de uma semana depois a gente abriu uma operação em Canoas, né? Um grande amigo nosso, Rafael Cardoso, ele disponibilizou o pavilhão que ele tinha lá, criamos uma operação, então os produtos saíam daqui, iam escoltados, a gente levou mais de 30 barcos, a gente saía da empresa navegando, chegava na BR-116, onde acabava a água, com escolta, transferia para um caminhão e esse caminhão levava até a unidade provisória em Canoas, né? A gente ficou ali acho que uma semana carregando coisas de barco aqui de dentro até a entrada de Canoas. Então, eu acho que dá uns entre 5 e 10 quilômetros de distância que a gente fazia umas 3 ou 4 viagens por dia. Então vinha, carregava o barco com roupa, com boné, com souvenir, com o próprio módulo. Então a gente tirou várias FT550, FT600, Nano. A gente recolheu, colocou no barco, ia até Canoas. Tinha um pessoal em Canoas que estava de carro, que nos encontrava até onde o barco ia. A gente fazia essa baldeação para lá, para que isso passasse por uma triagem lá no depósito, né? Só que é um tipo de coisa que não rende. Então, se a gente pensar, começava 7 da manhã e parava de noite já. E cada viagem dava, fosse chutar umas 3, 4 horas entre todo o trâmite. Carregar o barco, ir até lá, descarregar o barco, voltar, carregar de novo, né? Então era um trabalho que a gente fazia. Dentro d'água tudo cansa, né? E não é água na cintura, era água no pescoço, literalmente. E quanto mais a gente carregava, parecia que tinha mais coisa ainda para carregar, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vim de caminhão para cá, com um caminhão militar, então, né, que a gente conseguiu emprestado nas enchentes. Então, primeira coisa foi um pavor, assim, porque era água muito, muito, muito alta, passando na frente do aeroporto. Então a gente veio e pegou um pouquinho de água entrando em Porto Alegre. Também é surreal de imaginar a entrada de Porto Alegre alagado. Mas ali, ok, tinha 1 metro de água, que é baixo. Não é baixo, né? Mas... E aí quando a gente começa a entrar no aeroporto, o aeroporto para a zona onde nós temos aqui, o Anchieta, aqui parece que ele vai cada vez mais baixando. Então, até chegar na FT, ele baixou mais uns 50 centímetros daquele 1 metro de água. Então, cara, aquilo ali foi inacreditável de andar naquilo e de se guiar e conseguir pontos de referência para, ok, não vou cair num buraco, não vou bater num poste, não vou dar num cordão.
Tipo assim, a gente não via nada, a gente só via uma lâmina d'água de 1,5 metro, uma lâmina, uma piscina d'água, andando com um caminhão ali, com a galera na caçamba do caminhão, para tentar chegar aqui. E aí conseguimos, então, né, vindo com muita cautela, eu e o Henrique, o Pedro Ibino, né, eu, o Henrique e o Lucas Klein, que trabalha aqui no suporte. E a gente via muita cadeira boiando, tudo que... Cara, a gente olhava assim e tinha um conector, uma embalagem de um chicote, tinha às vezes um próprio chicote boiando por ser leve. Na rua, sim, na rua. A gente achou cadeiras do refeitório, que eram novas, né? Elas tinham chegado, sei lá, há poucos meses, boiando por tudo, lá na frente do aeroporto, para os fundos do bairro. Teve uma roda com o pneu de um carro do Léo que ela saiu, em algum momento que ficou aberta a porta, ela saiu ou por baixo da água, rolando com a correnteza, enfim. Ela foi parar, sei lá, 1 quilômetro para frente. A gente encontrou ela na borracharia aqui na frente. O cara encontrou a roda e perguntou se a roda era nossa. No primeiro dia, chegando com o caminhão, uma camiseta da Motorsports, ela se enroscou na embreagem, então do nada a embreagem ficou muito estranha, a gente conseguiu seguir dirigindo o caminhão com muita dificuldade, mas depois de alguns dias a gente parou para revisar, e aí viu que era uma camiseta enroscada na embreagem. Então pisava na embreagem, ela não destacava completamente, não conseguia passar marchas, cara, foi um terror. Era um caminhão antigo, a gente não tinha experiência praticamente em nenhum caminhão, então ok, deve ser normal. Seguimos até que a gente conseguiu parar para trocar o óleo do câmbio, porque tinha entrado óleo, entrou 10 litros de água dentro do óleo. Eu lembro que uma vez o caminhão engoliu um carrinho acho que era um carrinho do aeroporto ali, né? Que trancou embaixo, parecia que literalmente o caminhão tinha abocanhado o carrinho, né? E aí tiveram que destrancar o carrinho, o caminhão atolou no canteiro também. Cara, foi loucura atrás de loucura, assim, né? Daí num dia desses aí, que eu tive que ir a Porto Alegre, o caminhão passava a Porto Alegre, pegou o caminhão para ir a Porto Alegre, porque ele passava nas barreiras, que ainda tinha água na estrada, por ser um caminhão 4x4. Eu disse, não, vou aproveitar e vou lá na Fueltech. Então eu peguei um caminho que eu imaginei que não ia ter muita tranqueira, o carro que como estava muito cheio d'água, a gente não enxergava nada embaixo, né? Então eu optei por fazer o caminho da Severo Dúlios, que é atrás do aeroporto, que é um caminho que geralmente durante a semana também ele é bem mais calmo, não tem tanto trânsito, então eu imaginei que ali não ia ter muita dificuldade de andar. E eu consegui chegar, fui bem devagarinho, cauteloso, o que eu podia, só que no dobrar, na rotatória, como eu não tinha referência nenhuma, só as árvores e uma placa, e tinha uma placa da rua, eu entrei depois da placa. E aí onde tinha um valo de escoamento normal, só que esse valo, pensa num ambiente que estava tudo cheio d'água, como se estivesse andando numa piscina, não enxergava o valo. E caiu a roda da frente no valo e não tinha o que fazer. Só desligar o caminhão e descer do caminhão. Por sorte eu estava com o barco atrás do caminhão no reboque, então eu fui caminhando por cima do caminhão, pulei no reboque, soltei o barco do reboque e cheguei na Fueltech de barco lá, para falar com o Léo. Aí o Léo ficou contente, me viu e disse, conseguiu chegar, cheguei, só que cheguei de barco. Claro, o caminhão está aqui ainda, lavou tá novo, que nem a gente diz, é um caminhão super bruto, é um caminhão militar, então só foi fazer as trocas de óleos todas ali, estamos fazendo uma revisão elétrica e já está funcionando, vai voltar melhor que estava, com certeza. Foi muito interessante ver o quanto a comunidade gosta do que a gente faz e gosta da empresa, a ponto de, num momento desse, onde às vezes a gente tem que cuidar muito do nosso próprio, da gente mesmo, né? As pessoas ainda estavam querendo ajudar a empresa. Então isso foi algo que realmente, assim, foi novo para mim. Eu não esperava isso. Tanto que a gente teve até que quase explicar para alguns funcionários, eu me lembro o pessoal da controladoria, por exemplo, do financeiro, o Paulo, ele queria entrar na água lá para ajudar, enquanto que a gente estava explicando para ele, cara, nesse momento a gente precisa que tu fique em casa, trabalhe remoto para que a empresa continue operando financeiramente. Então a gente teve que pegar e distribuir assim a boa intenção de todos os funcionários para que o negócio continuasse rodando, porque não adiantava só resgatar as coisas ali, a gente tinha obrigações financeiras, a gente tinha operação, tinha clientes esperando por produtos, e a gente teve um trabalho multitarefa assim, por meses de como reagir com relação a tudo aquilo ali, sabe? Acho que ninguém espera ver
a empresa assim, que todo mundo gosta, assim, tem um carinho e vê nesse estado aí, né? O primeiro impacto é o choque, mas depois tem que dar continuidade nas coisas e fazer de tudo para melhorar ali, né? Ver essas caixas boiando, assim, essas coisas, né, impactam bastante, né? Porque a gente costumava ver o chão, né? E hoje a gente vê a água, basicamente, né? Com garra e com determinação a gente vai vencer mais essa daí que nos caiu sobre os ombros, mas estamos aí. Complicado, mas todo mundo, né? A gente vê o pessoal tudo ajudando, todo mundo com saúde, tudo, numa hora dessas, tudo isso que importa. Agora a gente vai ajudar aí como der para tocar tudo de novo, né? Muito trabalho a fazer para se recuperar e todos aqui estão dando o máximo para a gente poder voltar o mais próximo da normalidade, todos juntos, força e foco para que a gente resolva esse problema e passe esse obstáculo. Hoje foi difícil, mas vai melhorar. A união faz a força, vamos recuperar tudo de novo. Eu acredito que tudo que a gente passa tem um porquê na vida e isso foi só uma prova para mostrar o quanto a gente é mais forte. Não falo só da empresa, mas eu falo do Rio Grande do Sul num todo. Cada um, de fato, assumiu o seu papel, fosse de casa, fosse aqui, fosse na unidade de Canoas, fosse em Caxias, né? Cada um assumiu o seu papel e fez o que tinha que fazer. Então, é gratificante. Acho que tem a questão da solidariedade. Acho que todo mundo entrou numa corrente de querer ajudar, né? E aí até extrapolando, e acho que é uma força que a Feutec tem, né? Clientes, né? Pessoas que gostam da marca vinham aqui e falavam, vim para ajudar. Muitas pessoas de outros estados, muitos clientes depois ligaram e disseram, pô, eu tentei ir, eu fui, eu estava aí, eu levei o meu jet ski, eu levei o meu barco, eu mandei um mantimento, eu mandei água, eu mandei dinheiro. Cara, muita gente depois que a gente voltou a atender, ou durante as enchentes, enquanto o pessoal conseguia ainda atender de casa, porque o resto do Brasil não parou 100%. Então a gente ainda conseguiu manter um pouco de atendimento, diminuiu drasticamente, claro, mas né, na parte de suporte a gente conseguiu manter ainda um pouco de atendimento. Então os caras falavam, cara, estamos juntos, nós amanhã estamos descendo com uma galera de jet ski, de barco, enfim, para tentar fazer o possível. Então isso é uma coisa que surpreendeu também. Então as pessoas são muito mais fortes do que elas pensam, realmente. Tanto as pessoas aqui de dentro da FT, assim, que eu nem imaginava ver jogado dentro da água, com água até o peito aqui, ajudando, quanto os clientes, enfim, e os amigos que não estavam aqui na volta. Então essa força-tarefa da empresa em diversas engrenagens, trabalhando juntas, né, nós conseguimos em tempo recorde não só comprar novos insumos, conseguir insumos emprestados, nós conseguimos empresas parceiras como a Exatron, como a Inova em Caxias, que eles cederam, né, a Parks também, eles cederam a linha industrial deles, uma linha de indústria eletrônica, onde eles paravam a produção na sexta, final do dia, e nós entrávamos com uma equipe e íamos de sexta, final do dia, até domingo, tocando direto, para a gente poder produzir e ter o que vender, ter o que comercializar e não morrer literalmente, né? E em questão de menos de 10 dias, a gente estava com a empresa aqui toda organizada, a gente tinha iluminação funcionando com os geradores que eu trouxe dos Estados Unidos, a empresa estava rodando parcialmente em Canoas, né? Então, o pessoal tentando trabalhar e fazendo, cara, foi assim, ó, foi emocionante, cara, era de chorar, de ver o commitment, né? Às vezes eu penso em inglês, né? As pessoas se comprometendo em fazer, porque todo mundo sabia, se a gente não fizesse, ia ser ruim para todo mundo.
tem algumas questões assim que a enchente acabou nos ensinando, que nós vimos que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava, né? Então, se alguém fosse me falar que assim, cara, imagine que a tua empresa possa ficar mais de um mês submersa, que tu vai perder todos os teus insumos, todos os teus produtos, toda a tua linha de maquinário, área industrial, não vai ter produto para faturar e vai ser um caos no estado inteiro. A minha sentença seria, cara, a empresa quebra, não tem o que fazer, né? E quando a gente descobre a força interior que a gente tem frente a uma situação como essa, isso nos dá uma energia extra, um fator assim, é como se nos criasse uma casca, e a gente sabe que hoje não é qualquer coisa que nos afeta. Num momento de crise como esse, várias habilidades, virtudes, elas afloram, se fortalecem, isso da equipe como um todo. Então as relações melhoraram bastante, é como se fosse uma dinâmica, uma vivência real que tu coloca as pessoas para resolver uma situação drástica, e as pessoas se ajudam. Então daqui a pouco tem áreas, tem pessoas que talvez nunca tivesse falado dentro da empresa por serem setores completamente distintos, longes, mas tiveram que interagir, se ajudar, se apoiar, entrando literalmente na água para resgatar alguns produtos, alguma questão, e resgatar a empresa, né, os empregos e garantir a continuidade para todos ali, né? E ali também apareceram muitas lideranças, apareceram pessoas com perfil assim extremamente proativo, engajadas, comprometidas, que pela atividade do dia a dia ou a tarefa que as pessoas exerciam, elas não apareciam tanto, né? E isso nós tivemos diversos movimentos nos meses subsequentes de promoções, onde surgiam vagas em novos departamentos. As primeiras pessoas que a gente pensava eram essas que estavam ali conosco. E tem hoje um senso muito mais forte assim de comprometimento assim dos funcionários, das pessoas, dos clientes, da importância que se tem de um negócio, tipo assim, de fazer o melhor para que a empresa recupere. Agora, um ano depois, digamos assim, fica um pouco mais claro da gente olhar os resultados assim, mas isso ficou muito claro assim. Houve uma diferenciação muito grande entre como as pessoas reagiram a isso, sabe? Foi um momento muito difícil, né? Olhando agora a gente enxerga, né? Obviamente foi um momento difícil. Acho que ainda tem um processo de reconstrução, mas eu acho que dá para você tirar lições muito positivas de tudo isso que aconteceu, né? Por mais que pareça estranho, acho que essa força nossa, esse empenho é muito gratificante no final da história saber que que a empresa é formada por pessoas assim. É difícil de absorver, tá? Mas toda crise, todo problema é um momento de oportunidade, né? Sem exceção. O que a gente fez, né? A gente acabou tendo que substituir muito equipamento, então isso é um custo, né? Aí a gente teve que substituir muito produto, isso é também um outro custo. Mas a gente aprendeu a lidar com a diversidade e, por exemplo, a gente tem uma linha linda Motorsports, que são camisetas, jaquetas, né? E a gente conseguiu o apoio, né, do pessoal, a gente acabou usando elas, né? A gente acabou usando elas parte de um esforço que o Anderson fez de sortear um dos carros, se não o carro que ele mais gostava, que aquele RX-7 lindo, né? Então nós tivemos uma sacada de criar um item colecionável. Então nós desenvolvemos um carimbo, onde todos esses itens foram carimbados como um item resgatado da enchente, um item recuperado da enchente de 2024, que as pessoas pudessem, para contribuir com a empresa, como muitos queriam contribuir,
E essa foi uma maneira, um canal, onde as pessoas poderiam adquirir esses itens por um valor, enfim, simbólico, mais barato do que um item novo. A gente transformou o livro, o Manual do Gearhead, que nós perdemos milhares de unidades aqui, transformamos em e-book, adicionamos um capítulo sobre a enchente e criamos uma campanha, né, onde, inclusive, o Anderson doou o Mazda dele, que era um dos carros prediletos, né, o carro que aqui no Brasil, sem dúvida, assim, acho que o carro preferido dele, que ele mais tinha ciúmes. E assim, eu até brinco, cara, eu não derramei uma lágrima, eu segurei no osso, tudo. Quando ele me falou aquilo, deu um nó na garganta, assim, e eu falei, cara, a gente vai conseguir. Não precisa te desfazer do Mazda, eu sei que é o teu carro predileto. E ele falou, cara, eu tenho muitos ciúmes do Mazda, mas tenho mais ciúmes da Fueltech, então eu vou fazer isso. E aí ele decidiu botar numa ação, a gente criou toda uma campanha, um sorteio regulamentado pela Loteria Federal. É difícil, é complexo, é caro, com auditoria, né? Não é uma rifa, é um sorteio onde a pessoa precisa comprar algo para ganhar um número. Mas com isso, a gente conseguiu um volume, primeiro, aqueles 14 mil itens que estavam perdidos, a gente conseguiu vender, transformar em receita, e naqueles primeiros meses foi o que segurou a empresa, a receita dessa campanha do sorteio. Teve o cadete, que o Anderson também doou esse diretamente para ajudar na vaquinha que nós fizemos para os funcionários, então a gente já tinha arrecadado um bom valor, e ele fez como se fosse um leilão do cadete, a melhor proposta, a melhor oferta acabou ficando um rapaz de Santa Cruz, e esse dinheiro foi integral para ajudar também nos colaboradores. Então foram diversas ações, campanhas. Fizemos também uma ação de fazer a pré-venda da FT700 com uma edição Founders Edition, então a edição dos fundadores. Eles vão ter o nome eternizado no nosso museu. Então o pessoal que realmente queria nos ajudar acabaram comprando antecipado um produto que nem havia sido lançado ainda, né? Ele estava divulgado no mercado, mas a gente não tinha pronta entrega. Essas pessoas acreditaram, apostaram. Então a gente recebeu recursos com isso, com essa campanha, e foi uma maneira também deles conseguirem ajudar a Fueltech. E hoje a gente está muito feliz aí de já ter entregue todo o lote da Founders, e foi uma edição especial com uma numeração, com brindes exclusivos, desde camiseta, quadro. Então a gente realmente se empenhou para conseguir entregar algo a mais, né? E com que isso fizesse sentido para essas pessoas nos ajudarem, não simplesmente por uma caridade, mas para ter contrapartidas, assim, né? Dentro do prédio nós fizemos mudanças. Pouca parte do prédio tinha a paleteira, o armário de pallet muito alto. Agora a gente tem o prédio inteiro assim, e a gente tem maneiras de levantar pallets de produto para um andar alto rapidamente. Então, por exemplo, o estoque que inundou, hoje não inunda mais, porque nós rapidamente levantamos para uma altura mais alto que o segundo andar. Não tem como, né? Teria que, só se fosse uma inundação global, né? Não, mas daí isso a gente vai ter outros problemas para se preocupar, né? Os nossos equipamentos mais valiosos, nós fizemos algumas coisas ali que nos ajudam no sentido de ter parceiros que podem remover o equipamento antes ou durante uma enchente, antes que eles sejam danificados, porque só lembrando, a empresa já é acima da água, né? Então, se começar uma enchente, ela demora horas, né? E dentro dessas horas a gente consegue salvar esse equipamento. Então, nós temos hoje planos, né? Nós não vamos se mudar aqui de onde a gente está, de salvar 99% do que a gente perdeu se acontecer de novo. É impossível de acontecer? Não, não é impossível, pode acontecer. Mas nós estamos 35 mil vezes mais preparados, né? Inclusive, se eu ver acontecendo, eu venho para cá antes. A gente não pode esquecer das coisas que a gente viveu, que a gente aprendeu no ano passado, para que a gente possa, não digo, a gente não consegue evitar, mas a gente consegue ter mais sucesso, ser mais assertivo nas próximas crises que vão vir, seja elas quais forem. Então eu acredito que a empresa estando mais forte, nesses momentos de regularidade, digamos assim, a gente pode andar mais rápido, para que no momento onde a crise acontecer, ou seja ela qual for, a gente possa estar preparado e bem ajustado para passar por essas crises
como a gente já tem passado várias na nossa história de 22 anos, provavelmente a gente não vai continuar essa história sem passar mais nenhuma crise, então a gente precisa estar preparado. A empresa, as pessoas estão muito mais fortalecidas do que a gente passou aqui, sabe? Então, não sei, acho que foi um aprendizado, né, no final da história. Muita gente que perdeu tudo, que se agarrou ali na sua fé, conseguiu enfrentar esses problemas, essas dificuldades de maneira mais leve, né? E tocar a vida e dar a volta por cima, né? Poucos momentos o Brasil se comoveu tanto para ajudar, porque foi muito rápido tudo o que aconteceu. Ninguém esperava que a água chegasse quase 3 metros de altura na região da Flotec. Se tu chegar hoje e falar para alguém que não é da nossa região, que não viveu isso, é difícil de acreditar. Então acho que vai ser muito importante que todo mundo dê as mãos literalmente agora nesse momento para pensar em soluções conjuntas, para dar uma aquecida nessa economia, para voltar a ser o que era antes. No momento que a água baixou, já tinha um time preparado, equipamento, máquina, utensílios de limpeza, estava tudo preparado. Para a hora que desse o start, a gente entrava com tudo, e foi como aconteceu. Ficar parado não combina com quem a gente é, ou com a essência, sabe? Nós somos fortes e a gente tem que reagir. A gente ficar parado, a gente vai morrer aqui, a gente vai quebrar. A empresa continua crescendo. Tem muitas pessoas que eu falo nos Estados Unidos hoje, eles, pai, e aí, como é que tá a empresa? Como é que vocês estão indo já voltar aqui? Já voltamos faz quase 1 ano, cara. O que, ó, tá 100%. Não tem essa, cara. Tamo indo bem. Não, mas eu vi uns vídeos que tinha 2 metros, 3 metros d'água dentro do prédio. Sim, tem, tá tudo seco. Olha só um videozinho que bonito, ó. Tá tudo refeito, tudo funcionando, linha nova, FT700 na rua funcionando. Cara, é impressionante, ó. É difícil porque eu tô parte do grupo, tá? Mas é de tirar o chapéu. O pessoal é difícil. Os caras são bons. Tô me segurando para não falar palavrão aqui, porque é impressionante, cara. Não é todo mundo que consegue fazer o que o grupo fez aqui, né? Todo mundo, sem exceção. Todo mundo que, no mínimo, deu assim, uma força positiva para dar certo. Todo mundo fez muito forte. Tudo passa. Isso é algo que a gente tem muito presente no nosso dia a dia. Tudo passa em todos os sentidos, tanto os pontos altos quanto os pontos baixos. Então, quando você está num ponto baixo, digamos no vale, passando por uma crise como essa, é saber que em algum momento isso vai passar, né? E você vai conseguir retomar as atividades e as coisas podem levar muito tempo para recuperar, como vai ser o nosso caso, para recuperar o prejuízo, a perda financeira, vai levar muito tempo. Mas essa fase passou e a gente está batalhando para conquistar e conseguir tudo de novo, né? Então, quando está lá em cima, aproveita para trabalhar mais e mais e conquistar e fazer as coisas acontecerem, moverem, e quando está embaixo, saiba que é só um momento, que esse momento vai passar e as coisas vão voltar aí à normalidade. A lição que eu acho que a gente tirou assim como empresa, mas que serve para o pessoal também, é o seguinte: a capacidade técnica das pessoas, ela pode até ser muito parecida, mas a capacidade de lidar com pressão ou com problemas, ou resolução de problemas, e a forma como se resolve os problemas é o que diferencia
as empresas. Assim, ser criativo, ser positivo, que nem eu digo assim, pula a parte que fica chateado e vamos resolver. A gente podia ter ficado lamentando, a gente podia ter ficado chorando, a gente podia ter ficado reclamando. E na verdade a gente tomou uma atitude muito positiva, a gente foi muito aberto. Eu me orgulho disso, eu acho que a gente foi uma das poucas empresas que foi muito transparente assim, na forma de expor, né, todas as dificuldades, os problemas, assim, não tivemos medo assim, de expor as nossas fraquezas naquele momento. E não foi para pedir ajuda para se fazer de coitado, foi na verdade porque a gente percebeu que precisava expor aquilo para ser transparente, porque tinha muita gente passando pelo mesmo e estava de repente preocupada em manter a imagem ou não dar a impressão de que estava passando por toda essa dificuldade. E a nossa transparência incentivou e motivou, eu acho que outras empresas, outras pessoas a lidar melhor com esse momento de dificuldade, porque o problema não é tu ter um problema, o problema é como é que tu lida com esse problema. Então, saber gerenciar o desafio, os problemas e chegar nas soluções de forma objetiva, criativa, foi o grande diferencial. Acho que isso é o que a gente mais mudou assim na nossa mentalidade antes e depois dessa enchente. Tem que ser uma encrenca muito braba assim para me assustar depois dessa. Tipo assim, a minha sensação assim que eu pessoalmente cresci muito na minha capacidade de gerenciar e lidar com dificuldades e com problemas, sabe? Parece assim que quase qualquer problema ficou pequeno assim, e inclusive me sinto mais calmo para gerenciar uma crise, um momento difícil assim de pressão, sabe? Então, se for pensar de certa maneira, a pressão que todos sofreram ali foi muito alta e a forma de lidar com ela nos deixou muito mais forte.